Esther capítulo 2, eu vou ler inicialmente os versos 1 a 4, a leitura é bem extensa, então eu vou de 1 a 4, aí depois, à medida que a gente avança com o sermão, eu vou ler até o verso 18, que é o final da nossa sessão desta manhã. Mas eu peço a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Passadas destas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças, virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos, e a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos os eventos de Suzã, de milhares de anos atrás, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija nossos corações. Em Jesus oramos. Amém. Tem uma canção do Oswaldo Montenegro, não sei se vocês conhecem esse cantor, mas tem uma canção dele que faz várias perguntas difíceis. E uma das perguntas difíceis que ele faz para o nosso coração é a seguinte: onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? A pergunta é profunda e eu quero fazê-la para você nessa manhã. Quando você olha para o momento de vida em que você está, para o que você está vivendo, para o que está acontecendo, aonde você se vê melhor? No espelho de agora e no que ele mostra para você? Ou nas fotos passadas que trazem momentos da sua vida? A Bíblia nos mostra um espelho, e muitas vezes ao olharmos no espelho das Escrituras, nós ficamos chocados com nós mesmos, nós ficamos decepcionados com nós mesmos, e a gente olha para trás e talvez a gente pense numa era dourada da nossa fé, em que a nossa fé era mais vibrante, o nosso amor era mais aquecido, a nossa esperança era mais vigorosa. E talvez você pense: mas os meus motivos eram mais puros, nós éramos mais justos e mais corretos. Talvez nós gostemos de pensar em nós mesmos como sempre os heróis da história. Talvez você goste de pensar que você, no final das contas, é quem está mantendo esse mundo puro. Que nós, os cristãos brasileiros, os cristãos no Pará, somos quem está preservando essa sociedade e nós não nos contaminamos com este século. Talvez nós tenhamos uma visão elevada demais de nós mesmos, que nós temos sido aqueles que desafiam as trevas e vencem o mal. Mas, queridos, mesmo os melhores de nós são no máximo heróis quebrados. Ontem eu mencionei uma frase e ela volta aqui hoje: olhando de perto, todo mundo tem um pouco de vilão. Como você tem vivido entre dois mundos? Como você tem vivido como um cristão, alguém que pertence a outro reino, a outra pátria, mas alguém que está aqui, vivendo nessa era secular, nesse mundo complicado, onde os valores parecem estar de cabeça para baixo, onde as pessoas fazem todo tipo de coisa estranha? Como que nós, povo de Deus, podemos viver nessa mistura? Sabe, eu vou te dizer o que não ajuda. Não ajuda se nós tivermos uma visão irreal de nós mesmos. Não ajuda se nós acharmos que somos nós quem desafia as trevas. Nós que usamos a roupa de super-homem, para usar o tema de ontem. Hoje no livro de Esther nós vamos pensar sobre isso. Sobre quem somos nós de verdade. E o que Deus pode fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje eu vou virar o espelho para você. E você vai ver alguma coisa. E a gente vai pensar sobre isso. Hoje nós vamos, em resumo, ver o seguinte: nós somos chamados a servir a Deus onde quer que estejamos, mesmo sendo gente que já está contaminada com este mundo.
Vamos ver isso em alguns pontos. Primeira verdade que eu quero trazer para vocês é que nesta era secular, ou nesta casa, nessa grande Pérsia do Ocidente, nós passaremos por fases muito difíceis enquanto povo de Deus. Comecinho do texto de novo, verso 1. Passadas essas coisas, apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que ela fizera, do que se tinha decretado contra ela. É o quê? Rei quem? Lembrou do quê? Estava bravo com quem esse homem? O que está acontecendo? Este capítulo 2, a gente pulou de novo no meio da história, mas ele se passa um certo tempo após o primeiro capítulo, alguns anos depois. E deixa eu recontar para vocês o que aconteceu antes. A gente está no império mais poderoso do mundo. O nome desse império é Pérsia. Hoje nós chamamos de Irã, é mais ou menos ali aquela região do mundo. Só que o Império Persa não estava limitado ao que hoje é o Irã. Pensa no mapa mundi, pensa no continente africano. Está com o mapa aí na cabeça? O continente africano tem a barriguinha virada para a gente, para a América, né? Mas atrás da África tem um chifrinho assim. Aquele chifre, aquela região se chama Etiópia, Somália. O Império Persa começava ali, atravessava todo o Oriente Médio, pegando Israel, pegando tudo aquilo, e indo até a Índia, Paquistão, Afeganistão, Índia. Um território imenso, 127 províncias. E esse império ele era comandado por um homem poderosíssimo e nada razoável. O nome dele era Assuero, ou Xerxes, é o mesmo nome. Ele é famoso por algumas histórias. Uma delas, talvez alguns de vocês tenham assistido um filme de alguns anos atrás chamado 300, em que os persas invadem a Grécia para tentar tomar a Grécia, e Leônidas, com seus 300 guerreiros de Esparta, vão lá para resisti-lo. Lembra disso? Inclusive foi um ator brasileiro que fez o papel do rei persa. Esse rei persa é esse homem aqui dessa história, o rei Xerxes. Ele é um homem nada razoável. Uma outra história bastante famosa é quando ele estava montando o seu exército para ir marchar contra a Grécia. Quem nos conta isso é o historiador Heródoto. Um homem poderoso na Pérsia chegou para ele, um grande apoiador do rei, chegou para ele e falou assim: rei, senhor rei, né? Provavelmente senhor rei, eu tenho vários filhos e o senhor sabe que eu apoio suas batalhas, eu ajudo com dinheiro, eu mando vários filhos, e eu queria te pedir para poupar pelo menos um dos meus filhos, que um deles não vá para a guerra. Eu mando todos, mas por favor deixe um. Eu já sabia que provavelmente nenhum voltaria se fosse. Aí o rei Assuero, razoável que só ele, faz o seguinte: qual filho que não vai para a guerra? Aquele ali. Peguem-no. Partiram o rapaz no meio, botaram uma parte aqui, outra parte ali, e o exército marchou por entre os pedaços do cadáver. Ele não foi para a guerra, conforme o pedido do pai. Esse é o rei Assuero, um homem nada razoável, um homem cruel. E no capítulo 1 a Bíblia nos conta sobre uma festa que ele resolveu dar. Uma festa de 6 meses, gente. A gente acha que carnaval demora muito, né? 6 meses de festa que ele fez para os principais homens e mulheres do reino. Uma loucura de farra, de bebida, de confusão, de luxo. Depois dessa festa grandona, ele faz uma festinha menor, aberta para toda a cidadela de Suzã, que era a capital política do império. E no meio da festa, já bem alcoolizado, o rei resolve ter uma ideia. As mulheres estavam tendo uma festinha à parte. Vasti era o nome da rainha e ela estava fazendo um banquete com as mulheres. E o rei manda chamar Vasti para exibi-la para os homens. Ele já tinha mostrado os seus tesouros, ele já tinha mostrado a sua glória, faltava mostrar a sua mulher. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas a interpretação judaica antiga diz que ele queria exibi-la nua, exibi-la mesmo. E ela se recusou. Vasti se recusou a obedecer o rei. Todo mundo ficou louco com aquilo, imagina, os homens, os sábios do reino ficaram indignados com aquilo, ninguém sabia o que fazer, o homem mais poderoso do mundo. E a mulher desobedece ele assim? Ah não, isso não pode ficar barato. Destituíram-na da posição de rainha, ela foi retirada, tiveram a solução meio doida: vamos mandar uma carta para todas as partes do império, para que os homens mandem nas suas casas. É o tipo de coisa que você tem que fazer leia porque não acontece, né?
Imagina um negócio desse, você receber uma carta do rei dizendo assim, que em todos os lares de Paraopebas os homens mandem nas mulheres. E as mulheres aqui iam olhar assim, deixa ele achar mesmo. Seja como for, Assuero fez tudo isso, e essa história começa nos lembrando que talvez os homens poderosos desse mundo não sejam tão poderosos assim. Eles podem nos cortar no meio e nos mandar para batalhas? Podem. Mas eles não podem comandar o nosso coração, não. Nosso coração é nosso. A história segue e o capítulo 2 começa 4 anos depois daquela festa inicial. A cronologia dos próprios versículos aqui mostram isso. Isso aqui foi depois dos eventos do filme 300. Depois dele ir em guerra contra a Grécia, apanhar na Grécia, não conseguir conquistar, perder batalhas marítimas importantes, ele volta. Ele volta humilhado, ele volta derrotado, ele volta, será que mais sábio? E a questão é, o que poderia animar os ânimos do rei? O texto nos fala, passaram essas coisas, o furor do rei se apaziguou, ele se lembrou da sua antiga rainha, e ele se vê numa situação assim, o que eu faço agora? Ficar sem rainha não é exatamente uma boa opção. E alguns dos assistentes, sempre tem esses assistentes das ideias malucas, né? Os líderes, lembrem-se, não é porque o assistente deu uma ideia que você tem que segui-la. Mas os assistentes dão uma ideia meio doida. E o rei da Pérsia faz o que o rei da Pérsia pode fazer. Ele manda que aconteça uma busca pelo império todo, não só ali na região, não só ali na capital, pelo império todo, da África até a Índia. E que se busquem mulheres bonitas, formosas e virgens, tragam-nas da onde estiverem para a capital, para ele fazer uma degustação. Prova todas, se gostar de uma, faz dela a sua rainha. Coisa maluca, não é? Ele manda emissários para arrumar um casamento com um reino distante? Não. Ele faz que nem pastores fazem por aí, gostam de fazer isso, tenta fazer um parzinho. Tem pastor que gosta desse negócio de fazer parzinho, né? Eu não gosto disso não. Ele vai num barzinho de Suzã para ver se conhece alguém na noite. Não, ele é Xerxes da Pérsia, ele é o rei do mundo pagão. Ele é o rei do mundo, gente. Ele faz o que ele quer. E entenda o que ele vai fazer. É importante que você entenda que às vezes as pessoas têm uma noção meio romântica do que está acontecendo aqui. Uma espécie de baile da Cinderela, ou algo assim. Não é isso. Ele vai mandar os seus soldados arrancarem as jovens das suas casas. Invadirem as cidades, andarem para todo lado, baterem de casa em casa, com lança e espada na mão. Tem moça aí? Deixa eu ver se é bonita. Faz a tua mala e vem. Para onde? Para Suzã. Mas Suzã fica 500 quilômetros daqui. Vem. Isso por todo o império. Ele vai levá-las para morar na cidadela, na chamada Casa das Mulheres, para sempre, é o harém dele. Ele vai dormir com todas, queiram elas ou não. Não é um concurso de beleza, em que as candidatas alegremente se arrumam, fazem um book fotográfico, fazem uma audição e torcem para serem as escolhidas. Não é um concurso, irmãos, é um sequestro. É um sequestro pelo império todinho. 127 províncias da Índia até a Etiópia. Essas moças serão arrancadas das suas famílias, algumas levadas para morar a 400, 500, 1.000, 1.500 quilômetros das suas casas, num país onde elas não falam a língua, onde elas não conhecem os costumes. Elas vão ser colocadas para viver com outras mulheres, elas vão ser forçadas pelo rei, queiram ou não. E se o rei gostar de uma, vai virar rainha. As que ele não gostar vão fazer o quê? Voltam para suas casas, né, para viver suas vidas? Não! As que ele não gostar vão morar no harém. Para um dia que ele tiver com vontade, saudade de uma outra, ele vai lá e manda chamar. Esse é o destino dessas moças do Império Persa. Esse é um homem mau. Esse não é um rei bonitão e simpático, procurando sua Cinderela.
Esse é um homem mau, que toma o que ele quer, que mata como quer, que dorme com quem deseja, e ai de quem tentar resistir. Imagina essa cena, gente. Imagine quantas famílias despedaçadas, vendo suas jovens sendo levadas. Imagine você, pai, você que vive espantando os urubus de perto da sua filha. Você está atento na igreja sempre, quando o rapaz urubuza muito para perto da sua filha, você fica assim, ela vai ser levada e você não vai ver nunca mais. Não vai ter notícia nunca mais. Não tinha WhatsApp para manter contato com a sua filha. Ela vai sumir da sua vista para sempre. Imagine você, jovem, sendo arrancada da sua família, sendo levada para longe. Eu não sei nem se deu tempo de fazer mala, ou se foi só vem e pronto. Não deu para despedir dos amigos, não deu para fazer nada, nem um jantarzinho de despedida, nada, só vai. Para onde? Para Suzã. Você não tem a menor ideia do que é isso, onde é isso. Você só vai. Esse mundo desumaniza a gente, não? Essas moças, essas jovens, pelos poderosos desse mundo, estão sendo tratadas como um mero corpo, um mero objeto de satisfação. E não são poucas as maneiras em que este mundo caído, esta era secular, como nós a chamamos, tenta nos desumanizar, tenta nos tratar como gado, como número, como massa de manobra, como alguém a ser explorado, como um voto, como um corpo, como um rostinho bonito. E muitas vezes a gente vai e a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que temos sido desumanizados. Que pessoas que deveriam nos tratar bem e nos amar, têm nos tratado como um mero objeto, e não como imagem de Deus. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? A segunda verdade a verificarmos é como na casa da Pérsia, o povo de Deus sempre vive num difícil equilíbrio entre dois mundos. Vamos seguir a história, verso 5 em diante. Agora a gente vai até o final da nossa sessão. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. E ele criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. E a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester, atenção, Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, o eunuco do rei, o guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. E assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres.
E ela alcançou perante ele o favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Até aqui. O texto então nos introduz a dois personagens centrais da trama. E eles viviam ali perto, ali em Suzã mesmo. Um deles é Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução que você tem, é o mesmo nome, é só um jeito diferente de escrever, mas é o mesmo nome. E ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. Lembre-se, nesse momento da história do povo de Deus, muitos judeus que estavam no exílio já tinham voltado para Israel. Lembra, aconteceu o exílio babilônico, muitos foram levados sequestrados para a Babilônia. Lembra Daniel e seus amigos? Foi nesse momento. O Império Babilônio caiu, subiu o Império Persa, e nisso tudo foi dada a oportunidade dos judeus que quisessem regressarem a Jerusalém, e muitos foram. Mas nem todos, nem todos. Alguns, seja por que razão que for, resolveram ficar. Deixaram esse negócio de terra prometida para lá. Que terra prometida o quê? Muitas vezes é assim, né? A gente já está na terceira ou quarta geração morando numa cidade. Vai voltar para de onde vovô saiu? Não, fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Os judeus que estavam ali já estavam há gerações, como o próprio texto indica. O tal de Mordecai, ele era filho de Jair, que era filho de Simei, que era filho de Quis, que havia sido deportado no exílio babilônico. Ou seja, foi o bisavô dele que foi no exílio. E ele está ali. Mordecai está na Pérsia. A gente não sabe por que ele está lá, se seus pais tiveram oportunidade e não quiseram voltar. Agora veja o nome desse homem. Lembra no livro de Daniel que uma das coisas que os babilônios fazem com os imigrantes é mudar o nome deles? Lembra disso? Porque com isso você dava uma nova identidade à pessoa, uma mais adequada a esse novo momento. E o nome de Mordecai é um tanto estranho, porque esse não é um nome hebreu, como Samuel, Joel, Daniel, Saul. Mordecai não é um nome hebreu. Mordecai é um nome ligado à divindade babilônica Marduk. E esse começo é para criar estranheza na gente mesmo. Ah, tem um judeu, opa, chegaram os judeus. Mas o nome do judeu é Mordecai. É o quê? Isso é o nome que se dê para judeu? O nome em homenagem a um deus pagão? Estranho. E mais, ele não mora meramente em Suzã, ele mora na cidadela, ele tem acesso. A história nos mostra ele circulando livremente pela cidadela, conversando com pessoas poderosas, tratando com gente que está ali. A história avança e você vai ver que ele tem recursos políticos, que ele conhece as pessoas. Pelo visto, é alguém que aprendeu como se vive na casa da Pérsia. É alguém que está bastante assimilado. E esse é um grande perigo para nós, povo de Deus. Nós nos sermos assimilados por esse mundo. Quem é você, Mordecai? Que nome estranho. De quem é seu coração, Mordecai? Essa é uma pergunta que tem que ecoar pela sua leitura do livro. E a história nos apresenta também uma mulher chamada Hadassa. Esse é o nome hebraico dela, Hadassa, que significa murta, é uma plantinha bonitinha. Só que o texto também nos fala que Hadassa tinha um outro nome, Ester. Ester é um nome persa, é um nome ligado à estrela, a própria palavra para estrelas, até parece, né? Ester, estrela, mas em particular uma homenagem à deusa Ishtar, a deusa pagã do amor e da guerra. Já pensou um negócio desse? A deusa do amor e da guerra. Pensa na confusão. Ela era órfã, seu pai, chamado Abiail, era tio de Mordecai, faleceu, seus pais faleceram, Mordecai a adotou, se tornou filha dele. Alguns sugerem, o texto não diz isso, tá? É uma sugestão. Alguns sugerem que talvez Hadassa tenha sido o nome que seus pais lhe deram, e Ester, o nome que Mordecai deu quando a adotou. Talvez porque Mordecai entenda que na Pérsia
a vida funciona melhor se você tiver um nome persa. E o texto nos diz que Ester é uma das sequestradas. É uma daquelas que foi forçada a ir embora. As jovens são colocadas num épico tratamento de beleza, algo de fazer inveja às clínicas de estética, aos spas do nosso tempo, alimentadas e cuidadas, protegidas por um ano inteiro. Imagina um programa de embelezamento que leva um ano, mulheres. 6 meses com óleos de mirra, 6 meses com especiarias, perfumes e ungüentos, certamente a melhor linha da L'Occitane, ou seja, do que for que tinha disponível naquele tempo. E Ester Adassa nisso tudo. Muitas vezes as histórias infantis, ou mesmo as histórias que nós contamos para os adultos sobre isso, trazem aqui essa coisa meio romântica de uma princesinha indo ao baile, esquecendo o sapatinho de cristal. Mas a coisa é muito mais cinzenta, muito mais nublada. Primeiro que não é algo de voluntárias querendo vaga da rainha, não é concurso público para a rainha, vocês viram isso já. Segundo que Ester está agindo de uma forma um tanto estranha para alguém que teoricamente é parte do povo de Deus, ainda que vivendo na Pérsia. Veja como ela age nisso tudo. Começa, em verdade, com seu pai Mordecai. É claro que o texto pode não ter contado tudo, mas você viu alguma tentativa da parte dele de impedir que ela fosse levada? Não. Você viu alguma resistência da parte dela em ser levada? Não. Pai crente, você teria deixado assim fácil? E essa instrução que ele deu para ela, esquisita, não é? Não diga ao seu povo, esconda a sua identidade, não deixe eles saberem que você é parte do povo do Senhor. Oxe, esquisito isso, não é? Quando nós mandamos as nossas filhas, por exemplo, estudar em outra cidade, ou trabalhar em outra cidade, uma das coisas que a gente faz questão é o quê? Que elas rapidamente se envolvam com o povo do Senhor, que rapidamente elas encontrem crentes, conheçam crentes, convivam com crentes, porque a última coisa que eu quero com a minha filha morando longe de mim é que ela viva só com pagãos. Eu quero que ela viva com o povo do Senhor. Mas Mordecai dessa ordem esquisitíssima: não vai falar que você é crente. Ué, Mordecai, que coisa esquisita. Esconder a identidade judaica seria algo seríssimo. Lembre-se da história do povo de Deus. Deus sempre fez questão de que o seu povo fosse reconhecido como seu povo. Deus deu leis específicas para o seu povo ser reconhecido assim. Por exemplo, as leis dietéticas, as proibições dos judeus de comerem certos alimentos, passavam por isso. Ser um povo diferente, um povo santo, um povo separado, um povo que se chama pelo nome do Senhor. As festas, os eventos, os feriados, as luas, os sábados, tudo isso eram formas daquele povo ser tratado como distinto. E esse homem fala para sua filha: não vai dizer que você é crente. Estranho. Mas fica mais estranho por algumas coisas que ela mesma faz. Veja o verso 9. Lembra, ela vai para casa, eram 2 casas. Tem a casa das virgens, que está sob os cuidados de Hegai. Lá ele cuida e faz o embelezamento. Aí elas vão passando pela cama do rei e vão para uma segunda casa, essa sob os cuidados de um outro homem chamado Saasgás, que é a casa das concubinas. Então chegou no rei, o rei a usa, passa para lá. Lá na casa das mulheres, das virgens, Ester consegue ser muito amada. Veja o verso 9 falando sobre Hegai, o chefão, um eunuco. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Isso aqui não é algo passivo, tá? Não é que ele olhou para Ester e falou: "Oh, gente, que menina doce, vem cá, vem cá." Não. Ela ativamente faz algo que alcança o favor, ela ganha o coração do chefe. Ela percebe, certamente, que tá bem com Hegai, tá bem na fita. E qual que é o resultado? Ela tem alguns privilégios, você viu? Ela recebe a linha Prime da L'Occitane, ao invés de só a linha comum. Ela recebe os melhores ungüentos, os melhores alimentos. Ela recebe algumas assessoras, 7 jovens que vêm para cuidar dela, ajudá-la no seu embelezamento. E ela ganha até um quarto melhor para ficar. Tudo isso
porque ela vai ganhando o favor de Hegai. Mas não é só de Hegai não, olha o verso 15, o final do verso 15. Alcança o favor de todos quantos haviam. De novo, não é algo passivo. Esther está ativamente ganhando o coração de todo mundo. Lembre-se, ela sabe que Hegai é importante nessa história. Hegai, ele é simplesmente o responsável pelo bem-estar sexual do rei, pelo seu harém. E Esther sabe disso. E ela se esforça para ser a queridinha dele, e ela consegue. Verso 15, e ela vai ganhando o coração de todo mundo, como eu mostrei para vocês. A moça é boa no jogo do poder, no jogo da beleza, no jogo da sedução. Chega finalmente a vez dela de ir dormir com Xerxes, e o texto havia nos dito que elas tinham liberdade para levar qualquer coisa da casa do rei, da casa das concubinas, da casa das mulheres, é muita casa, né? Da casa das mulheres, elas tinham liberdade de levar qualquer coisa que elas quisessem. O texto não explica o que é isso, mas talvez uma roupinha especial, talvez algum perfume, talvez alguma coisa. Quando a moça era chamada para ele estar com o rei, ela podia pegar qualquer equipamento, qualquer coisa que tivesse na casa e levar com ela. E olha o verso 15, o que ele nos fala. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do quê? Além do que disse Hegai. Ou seja, Hegai deu para ela alguma dica. Quando chegou a vez dela, ele chegou para ela e falou: escuta, leva isso aqui que é sucesso garantido. Eu não sei qual foi a dica. Talvez ele tenha dito algo como: ele gosta de cosquinha no pé. Leva essa peninha aqui, fica fazendo cosquinha no pé dele que ele vai rir. Não sei lá, né? Estou contando a versão infantil da coisa, que é a que a gente conhece mesmo. Seja como for, ela obedece a dica, ela vai passar a noite com Assuero, ela ganha o coração do rei e ela é declarada a nova rainha. Parabéns, Esther, você conseguiu. Você é a princesa da Pérsia. E Esther se torna simplesmente a rainha do mundo pagão. De onde que vocês tiraram que isso aqui é algo bonitinho que está acontecendo, hein? Ela se torna a rainha do mundo pagão, escondendo que ama a Deus, escondendo que é parte do povo de Deus, ativamente buscando essa posição. Hadassah se sai muito bem como Esther. Ô pastor, você está pegando pesado, vai. É uma moça numa situação difícil, fazendo o que ela tem de fazer e pronto, não é? Vamos lembrar do livro de Daniel? Lembra o livro de Daniel, quando aqueles jovens são levados para a Babilônia? E o que o texto insiste em dizer com a gente? Que eles se esforçavam para não se contaminar com as iguarias do rei, não era? E a gente acha lindo e aplaude isso que eles faziam. Lembra? Tem coisas como: tem que adorar a estátua do rei. E eles falam o quê? De jeito nenhum. Ah, então vai para a cova do leão. Vou. Ah, então vai para a fornalha ardente. Tá? Mas eu não vou desonrar o meu Senhor. Você vê em algum momento Esther resistindo? Você vê em algum momento Mordecai tentando se esconder? Você vê em algum momento o Esther recusando-se aos banhos de sais e aos tratamentos de beleza? Porque ela não quer se casar com um inimigo de Deus, o rei pagão, um incircunciso que odeia o Senhor. Você vê essa mulher em algum momento dizendo: eu não vou me contaminar, eu não vou me deitar com esse homem que odeia a casa de Israel e odeia o Senhor, Deus dos céus e da terra. Você vê de alguma forma Esther tentando achar uma fuga da casa, mesmo que lhe custe a vida. Não, você não vê isso. Você vê Esther ganhando e ganhando muito bem no jogo da sedução. Lembre-se, queridos, os distintivos do judaísmo eram muito importantes. As leis alimentares, como eu já mencionei para vocês, todas essas regras serviam para que judeus fossem reconhecidos como tal. Esconder isso é uma afronta ao Senhor. Você é cristão, você não tem o direito de fazer que nem Esther e falar: eu vou ficar bem quietinho que eu sou crente, a vida vai funcionar bem mais fácil. Não, aquilo que você crê com o coração, você tem que confessar com a sua boca. Você é chamado para ser reconhecido publicamente. O que Esther e Mordecai fazem é uma afronta ao nome do Senhor.
Esconda a sua fé, esconda o seu povo. É assim que você avança na casa da Pérsia. Essa é a nossa tentação também, irmãos e irmãs, muitas e muitas vezes. Vivermos como persas, deixarmos Hadassah na igreja e sermos Esther todos os dias de nossa vida. E talvez você tenha várias áreas da sua vida em que você tem deixado bem quietinho, bem baixo, o volume acerca da sua fé, porque só assim você vai avançar. Talvez tenha vantagens financeiras bem grandes para você em esquecer que você é crente de segunda a sábado. Talvez tenha vantagens sexuais para você esquecer que você é crente de segunda a sábado. Aonde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Michael Cosper, um escritor falando sobre Esther, diz o seguinte: quando você está vivendo no exílio, você é tentado em duas direções: conformidade ou isolamento. Na conformidade, o se conformar com este século, a assimilação ocorre. Você adota a cosmovisão, a ética, a forma de vida do mundo ao nosso redor, e você é mudado interna e externamente. No isolamento, você se fecha em enclaves onde a cultura não entra. São dois caminhos igualmente fáceis e errados. É fácil se conformar e você vai ser recompensado por isso. Assim como é fácil se cercar e se proteger, mas os dois são falhas. A assimilação é uma falha da nossa ousadia. O isolamento é uma falha do nosso amor. Nós estamos em exílio também, queridos. Eu quero que você entenda isso. Nós somos gente de uma outra pátria. Nós não estamos morando na nossa terra. Pertencemos à pátria celestial, mas temos que morar nessa terra, porque estamos em exílio. Isso não vai durar para sempre. Mas nenhum de nós esteve na terra prometida. E nenhum de nós esteve nos céus, na Sião celestial. E como nós temos vivido? Assimilados? Isolados? Ou sendo presença fiel? O que a gente faz com Esther, hein? Com Mordecai? Bem, vocês lembram da história, você sabe que em breve Esther vai ter a oportunidade de decidir se ela quer se identificar com o povo do Senhor ou não, se ela quer ser conhecida como alguém que ama a Deus ou não. Você sabe disso. Eu estou fazendo isso e trazendo isso não para destruir Esther no seu coração. Sempre que eu falo sobre esse assunto, as pessoas ficam meio tristes assim. Ai, pastor, eu gostava tanto de Esther. Eu espero que você se veja aqui também, porque Esther é muito mais parecida comigo e com você. Gente que ama o Senhor, mas que às vezes acaba fingindo que não ama e agindo como se não amasse. E isso faz com que a decisão dela, que virá em outro capítulo, seja ainda mais bela. Vai envolver muita coisa. Mas o que a gente faz com Esther? O que a gente faz com Sansão? O que a gente faz com essa turma toda? Talvez você só conhecesse a história de Esther da EBF ou da classezinha de EBD, e você tinha a ideia da princesinha lindinha que conquista o rei e o mundo, e não essa situação tão difícil. A gente sente o que dela? Pena, raiva, nojo, admiração? Tem um livro de aconselhamento chamado Conversa Cruzada, que eu acho muito útil. O Michael Emlet é o autor. Ele diz que sempre que nós lidamos com outros cristãos, a gente tem que lidar lembrando que todos nós somos, ao mesmo tempo, santos, pecadores e sofredores. Santos, gente que ama a Deus, que tem um novo coração. Pecadores, gente que ainda peca e se rebela contra o novo coração, o velho homem. Mas também sofredores, gente que está vivendo num mundo quebrado. E isso vai nos ajudar a lidar com as pessoas reais, menos como se todo mundo fosse ou o herói ou o vilão, e mais como as coisas são de fato. Olhando de perto, todo mundo tem um pouco de vilão, e eu espero que um pouco de herói também. A vida é cheia de nuance. Às vezes a gente quer classificar as pessoas como gente que presta ou não presta, que vale ou que não vale, e a vida é muito mais complicada do que isso.
Veja Esther, ela é santa, ela é sim, ela é parte do povo de Deus, ela tem as promessas pactuais do Senhor a seu favor, ela sabe algo sobre o Deus de Israel, e mais importante, ela conta com o amor de Deus por ela, apesar dela, que nem foi com Sansão, vimos ontem. Ela é santa, não despreze isso. Quando o povo de Deus está em apuros, quando o povo de Deus está aprontando, sempre podemos contar com o amor persistente do Senhor em nosso favor. E ela também é sofredora, tá? Ela está numa situação frágil, ela está numa situação perigosa. Eu já falei para vocês de como é esse homem. Esse é o homem com quem ela está sendo obrigada a dormir todos os dias. Ela está nessa situação e pense comigo, se os tataravós dela tivessem levado a sério a lei do Senhor, não teria acontecido exílio, né? E ela não estaria nessa situação difícil. Se gerações anteriores o povo do Senhor tivesse levado a sério a palavra de Deus, não tinha acontecido exílio babilônico, não tinham ficado lá na Pérsia, e ela estaria de boa, morando em Belém, em Jerusalém, em Nazaré, em algum outro lugar, vivendo a vida do povo de Deus. Ela só está nessa situação difícil, porque lá atrás o povo aprontou. E mais, talvez Mordecai, seu pai, pudesse ter lhe orientado melhor de alguma forma. Ela sofre também pela escolha de outros. Você escolhe viver como persa, uma hora a Pérsia te pega. E mais, se ela não fosse lindíssima, nada disso teria acontecido. Ai, que chato ser linda, né? Tadinha dela. Mas você percebe que o caminho para a assimilação cultural é muito mais fácil quando você tem aquelas qualidades que a cultura considera valiosas? Sejam características físicas desejáveis, como a beleza, seja características financeiras ou dons e talentos, aquelas coisas que o mundo ao nosso redor considera boas, se nós temos muito delas, nós somos muito mais facilmente aceitos, e a assimilação ocorre com enorme facilidade. Ela é sofredora, e ela é pecadora também. Ela tem motivos mistos. Ela já entendeu o jogo, ela fez o que foi preciso para ganhar o favor do eunuco e fez o que foi preciso para ganhar o favor do rei, e se tornou Esther, a assimilada, a rainha do mundo pagão. Um comentarista chamado Ian Duguid explica assim: Mordecai, e especialmente Esther, se veem numa posição que, embora tenha vantagens terrenas, é espiritualmente um potencial desastre. Esther acaba casada com um pagão incircunciso e virtualmente cortada da comunidade da fé, com sucesso, fingindo que não é parte do povo de Deus. Colocando assim, fica ruim ser rainha Esther, não fica? Casada com um rei louco, fingindo que não conhece a Deus, sem acesso algum à comunidade da fé. Ela tem que morar no palácio, ela não pode sair para ir em reunião de oração. Ela não tem Bíblia para ler. Essa moça vai definhar, a não ser que Deus intervenha. E nós, irmãos, que tipo de coisa sobre a nossa identidade nós temos estado dispostos a camuflar para avançar neste mundo? Talvez no seu trabalho só haja avanço real se você realmente deixar de lado princípios bíblicos e deixar bem baixinho o volume sobre a sua fé. Talvez no seu círculo de amizades, a pessoa até sabe que você é crente, mas isso não muda nada. Ou talvez os seus amigos fiquem bem surpresos se descobrirem o que você anda fazendo nos domingos de manhã. Igreja, fulano? Como assim? Talvez você já tenha embelezado Esther e afogado Hadassah também. Ah, eu não, pastor, eu sou bem firme. É mesmo? Olha melhor nos espelhos das Escrituras então. Olha melhor como você anda. Se você está sendo hoje tentado a ser assimilado, eu te chamo a resistir. Coragem, irmão, coragem, irmã, vai valer a pena, mesmo que envolva a cova de leões. Ah, pastor, mas olhando bem, tem partes da minha vida que talvez eu esteja pensando como descrente. Escuta, deixa eu te garantir uma coisa. Todos nós somos secularizados, em alguma medida.
Nenhum de nós tem a mente de Cristo, nenhum de nós vê o mundo exatamente como a Bíblia manda, seja na sua visão sobre finanças, seja na sua visão sobre o seu corpo, seja na sua criação de filhos, seja na forma que você lida com seus pais, que você lida com sexo, que você lida com diversão, que você lida com trabalho. Algo na sua vida já foi secularizado, já foi contaminado. Você é mais persa do que você imagina. Deixa eu te contar, você não é Daniel coisa nenhuma que se manteve incontaminado desse mundo. Nenhum de nós é. E agora, Esther? Como vai ser a vida? Será que Deus tem como agir na situação dessa moça? Não é Cinderela achando seu príncipe. É uma moça do povo de Deus, uma filha do pacto, que está numa baita de uma enrascada. Será que ela tem saída? Quem são os heróis e quem são os vilões, hein? Eu acho bastante útil que nós comecemos a enxergar que nós somos povo de Deus, não porque nós somos heróis. Nós somos povo de Deus porque Deus veio em nosso favor. Porque Jesus Cristo nos alcançou onde estamos. Seja no momento da nossa morte, como Sansão, seja no momento após terríveis escolhas e terríveis caminhos, como Esther e Mordecai. Talvez você que está aqui seja de fato um crente espetacular, que desafia as trevas e as devora no café da manhã, e que o mundo é muito melhor por você existir, talvez. Mas talvez você seja mais que nem eu sou, que nem muitos dos nossos irmãos são. Gente que vive na casa da Pérsia, gente cujo coração às vezes fica confuso, gente que acerta numa, duas, três, mas dá umas tropeçadas feias também. Gente que às vezes olha no espelho e se reconhece melhor no nome pagão do que no nome cristão. Gente que olha para esse mundo ao nosso redor e às vezes dá uma vontade de ir por esse caminho. Esses descrentes, eles parecem viver vidas tão boas e às vezes até melhores do que as nossas. Havia um judeu, mas o nome dele é tão estranho, Mordecai. Será que vai chegar um ponto na história em que esse homem vai ter que dizer: chega de esconder quem eu sou? Havia uma moça chamada Hadassa, mas ela gostava mais era de ser Esther. E ela conquistou o coração do rei mau do mundo todo, com seus encantos. Havia um povo que não deveria ser deste mundo, apenas estar neste mundo, mas é um povo que se enrosca com as coisas desse mundo. E eu espero que traga consolo ao seu coração ver como a Bíblia lida com histórias reais de gente real que nem a gente, de pessoas que estão em situações difíceis, e a coisa não é dourada, a vida aqui não é dourada, a vida aqui é uma peregrinação difícil, é cinzenta. E continua sendo, milhares de anos depois, continua sendo um mundo onde mulheres são objetificadas e tratadas apenas como objetos de satisfação sexual. Com todo o progresso da humanidade, né? Isso não mudou, não. E com todo o progresso da humanidade também não mudou o fato de que muitas vezes mulheres usam dessa objetificação para avançar na vida. Também não mudou. Perceba que se não for o Senhor intervindo, nada vai mudar. Se não for o Senhor de alguma maneira vindo em nosso favor, seremos consumidos. Mas eu espero que também seja libertador para o seu coração perceber que Deus nos ama onde estamos e Deus vai nos levar. E mesmo que nós sejamos mais Esther, Sansão e Mordecai do que Daniel, o Senhor Deus nos ama em Cristo e vai nos fazer crescer. E talvez, como Paulo disse, quando você percebe que é fraco, aí que você será forte. Quando você perceber que não é herói coisa nenhuma, você vai se voltar para aquele homem que ele sim é sem sombras, que ele sim é sem falhas, que ele sim nunca foi assimilado por esse mundo caído. O nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e andou por 30 anos nessa terra sem jamais ser assimilado, sem jamais dar um passo em falso, seja em palavra, seja em pensamento, seja em ação, porque Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a Bíblia nos fala, irmãos,
lá em Efésios capítulo 5, que justamente porque Ele fez tudo o que fez por nós, nós estamos passando por um processo de embelezamento, não fala? E é melhor do que 6 meses de óleo de mirra e 6 meses de ungüentos. A Bíblia fala que Cristo está por palavra e Espírito nos limpando, nos purificando, tirando as nossas máculas, tirando as nossas sujeiras. Estamos sendo lavados por Ele para o nosso casamento. E a boa notícia, irmãos, é que o nosso encontro não vai ser com um rei caprichoso ou malvado que nem Assuero, e sim com um rei bom, um rei que se entregou por nós para que fôssemos dele. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Olhe no espelho das Escrituras e você vai ver as suas sujeiras. Mas sabe o que você vai ver também? Você vai ver Cristo sendo formado em você, cada vez mais, a imagem dele refeita. Ele está nos preparando, e ele é o oposto de Assuero. Por nós ele não fez um sequestro, por nós ele fez um resgate, colocando a si mesmo na cruz, em nosso favor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor, por Jesus Cristo o justo. Um homem totalmente diferente do rei louco e sedento de sangue Assuero. Um homem bom, que amou o Senhor perfeitamente. Teu filho amado, em quem o Senhor se compraz. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós também somos mais Esther do que Hadassah, somos mais Mordecai do que Daniel. E a nossa esperança não é que nós achemos um jeito de melhorar. A nossa esperança é o sangue de Cristo. Louvado seja o teu nome. Amém. Deus os abençoe.